Olá amigos, que prazer, bom dia de volta, madrugada de sábado na verdade, de volta com o concurso 914, último concurso do ano, um bom acumulado, um bom prêmio. E depois de analisar os nossos dados, a nossa matriz, os nossos gráficos, o DNA das colunas, fazendo a leitura sobre o futebol nacional e internacional, eu cheguei à seguinte configuração. Para o jogo 1, Fluminense e São Paulo, coluna 2, e aqui tem um detalhe, o São Paulo disputa as semifinais da Copa do Brasil, perdeu o primeiro jogo de 1-0 para o Grêmio lá em Porto Alegre, e tem um jogo de volta na próxima semana em São Paulo, e o Fernando Diniz, técnico do São Paulo, falou, que existe a possibilidade de poupar alguns jogadores. Mas aqui tem um detalhe interessante que eu vou compartilhar com vocês. O São Paulo é líder do Campeonato Brasileiro e seguido de perto pelo Flamengo. E o Flamengo tem um jogo às 19 horas amanhã também, sábado, ou melhor, daqui a pouco. O jogo às 19 horas, o Flamengo é favorito contra o Fortaleza. E o Flamengo vencendo o jogo, certamente a equipe paulista vai motivada para esse jogo contra o Fluminense. Motivação natural, porque o Flamengo ficar muito mais próximo ainda do São Paulo. Então, para mim, esse jogo do Flamengo é um jogo chave aí para esse jogo 1. Como o Flamengo deve vencer o jogo, eu estou acreditando na vitória do Flamengo contra o Fortaleza, eu estou indo aí de coluna 2 para São Paulo, aí para todo esse aspecto aí qualitativo aí que envolve o jogo 1. O jogo do Flamengo contra o Fortaleza e São Paulo Fluminense. Jogo 2, coluna 1, Manchester City favorito. Jogo 3, Paysandu, coluna 1. Jogo 4, o América também está nas semifinais. Primeiro jogo do Palmeiras 1-1 em São Paulo, jogou muito bem, mas o Lisca falou que o foco é a Série B. Então estou indo aí juntamente, junto com a fala do Lisca, treinador do América. Portanto, coluna 1, o América é bem superior ao CRB. Jogo 5, Goiás e Sport, muito equilíbrio aqui, leve favoritismo ao Goiás, um fator 1.51, aí nesse DNA das colunas, para a coluna 1, mas é um jogo aí indefinido, duas equipes lutando pela parte de baixo da tabela, o Sport mais acima, e o Goiás naquela situação de buscar ali, respirando por aparelhos, muito difícil a situação do Goiás, mas ainda há esperança ainda. Portanto, aí coluna no meio, mas aí cabe duplo, triplo nesse jogo 5. Jogo 6 também muito equilíbrio, Santa Cruz perdeu semana passada em casa para o Vila Nova, derrubou muitos de nós, mas aqui eu estou vendo muito equilíbrio nesse jogo. No jogo 6, portanto, coluna no meio aí, fator 1.31, um bom fator pró do meio no jogo 6. O jogo 7 também equilíbrio, o Vila Nova venceu o Santa Cruz, o Brusque empatou. Eu vejo aí também muito equilíbrio, um fator 1.38 aí nesse jogo 7. Ok, amigos? O Brusque empatou, o último jogo parece que com o Ituano. Vamos aqui para de 8 a 14, o Botafogo Corinthians, o Botafogo também respirando por aparelhos, mas com a chegada do Barroca, eu notei contra o Curitiba que os jogadores jogaram mais na raça, na vontade, brigando do começo ao fim do jogo, venceram o Curitiba lá no Paraná. E aí o Corinthians é aquele time que oscila muito, meio de tabela, jogo muito difícil também aqui de previsão. Coluna no meio, fator 1.32, mas o Botafogo, assim também como o Corinthians, está aberto aí essas previsões. A princípio, pelo meio aí pelo fator 1.32 e os gráficos também do jogo 8. O jogo 9 é outro jogo difícil, Bahia Internacional. Internacional aí deu uma melhorada. O Bahia trocou o técnico, jogou bem contra o Flamengo, reagiu bem. O Flamengo botou 2-0 no Bahia. O Bahia virou o jogo para 3-2, mas no final acabou perdendo o jogo. Eu acho que mais pela mexida do Mano Menezes, quando o Mano tira o centroavante, tira o Gilberto, ele traz o Flamengo todo para cima do Bahia.
E mesmo com um homem a mais, o Flamengo conseguiu virar o jogo. E aí nesse jogo, um jogo difícil, mas o Bahia está, né, motivado, novo técnico, né, embora seja um técnico já trabalha lá na base. E aqui eu estou indo de Coluna do Meio também nesse jogo, empatou 1,29. O jogo 10, pelo inglês, eu estou indo de Tottenham, né? Aí, coluna 2, 1,24 aí, DNA, jogo 10. Jogo 10 geralmente é um jogo, né, pro coluna 1, mas eu vejo aí o Tottenham com vantagem para vencer esse jogo. O jogo 11, Remo e Ipiranga, o Remo bateu o Paysandu, venceu o Paysandu no clássico. Ipiranga perdeu em casa de virada para o Londrina. E o Remo é favorito. 1,56 pelo DNA das colunas aí, pro Remo no jogo 11. Jogo 12, Santos e Ceará. Aqui é um jogo difícil, mas o Santos tem uma garotada muito boa. O Cuca fazendo um trabalho excelente à frente do Santos. O Ceará também tem o Guto Ferreira fazendo um trabalho excelente. O Ceará ganhou o Fortaleza. Mas eu estou indo aqui pela força do Santos, né? Em casa, embora não tenha seu torcedor, mas o Santos tem um bom índice jogando em casa, como mandante. Mas é um jogo super equilibrado aqui pelo DNA das colunas. 1,38, 1,36 e 1,26. Um fator alto para a coluna do meio aqui, 1,36. Mas eu estou indo a princípio de coluna 1. No jogo 13, Vasco e Atlético, melhor, Atlético e Vasco, um jogo muito difícil também. O Vasco reagiu contra o Santos. O Atlético também oscilando muito no campeonato. Um jogo de muito equilíbrio aqui pelo DNA das colunas. Eu estou indo de coluna do meio, mas aí também é um jogo aberto. Pode dar qualquer coisa. Triplo aí, cabe. Duplo, pro coluna 1, pro coluna 2. Um jogo muito difícil, jogo 13. Coluna no meio do jogo. 14, Grêmio e Atlético. Aí é um jogo difícil porque o Renato vai mandar um time alternativo para jogar esse jogo contra o Atlético. E o Atlético tem uma equipe muito bem armada. O Mancini saiu de lá e deixou a equipe bem estruturada. Eu acho que é o Marcelo Cabo que está lá, fazendo um trabalho também excelente. E aí o Grêmio vai estar todo voltado aí para esse jogo contra o São Paulo. E o Renato com certeza vai mandar um time alternativo, porque é prioridade do Grêmio a Copa do Brasil. É o campeonato do Grêmio, essa é a grande verdade. Então, esse jogo aqui pouco interessa para o Grêmio. É um jogo muito difícil. De repente o Grêmio pode até vencer o jogo com um time alternativo, mas é um jogo muito difícil aqui. E eu estou indo aí pelo bom time, né, do Atlético de Goiás, Atlético Goianiense, bem ajustado. Ok, amigos? Então é isso. Esse jogo é um jogo matriz. Ele não tem duplo. Você precisa colocar um duplo aí para pagar esse jogo. Fique à vontade. Eu só tenho dizer para vocês que estamos juntos aí rumo aos tão sonhados 14 pontos. Estamos na trilha dos tão sonhados 14 pontos. Aos amigos que estão sempre aqui colocando de forma bem positiva os seus pensamentos, um abraço a todos. Aos amigos da grande rede também, um abraço a todos, né? Todos aqueles que durante o ano fizeram seus trabalhos, publicaram seus trabalhos. Estamos juntos, né? Nessa corrida aí rumo aos tão sonhados 14 pontos. Cada um do seu jeito, cada um da sua forma, né? Respeitando, claro, o trabalho de cada um. Acho que isso para mim é o que tem que ser o norte, né? O respeito por cada trabalho. Ok, amigos? Então, vamos juntos. Fique com Deus. Pensamento positivo sempre. E vamos juntos em busca de uma fatia desse bolo, porque o bolo dá para ser dividido. Valeu, amigos, e até o nosso próximo encontro.